Olá, prezados alunos. Eu sou o professor Nailton Araújo, sou professor de Ciências Naturais. Então, eu vou fazer a revisão dos conteúdos que serão cobrados na avaliação. São conteúdos que nós já vimos, certo, em aula, sobre ondas, ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Então, o conteúdo que nós vimos, fizemos os exercícios e agora nós estamos revisando estes conteúdos para que possamos fixar melhor a aprendizagem e, durante a avaliação, a gente relembrar bem estes conteúdos, tá certo? Então, vamos iniciar, nós vamos discutir aqui algumas questões, analisar as respostas, e verificar como que podemos resolver essas questões relacionadas às ondas eletromagnéticas, ondas mecânicas, tá certo? Então, aqui nós temos a primeira questão, que é uma questão que vai abordar aqui sobre ondas, certo? Então, observe o enunciado. Alguns equipamentos, como aparelhos celulares, têm sua utilização vedada em determinados ambientes, pois emitem ondas de frequência semelhante às emitidas por equipamentos próximos e podem afetá-los. Em voos, por exemplo, as companhias aéreas determinam que os aparelhos celulares permaneçam desligados, pois seu uso pode interferir em sistemas da aeronave de navegação e comunicação com o solo, e também operam na mesma frequência das ondas emitidas pelos celulares. Considerando esse fato, o que poderia causar interferência em um exame de ressonância nuclear? Então, aqui, na letra A, forno de micro-ondas ligado próximo à sala de exame. Letra B, controle remoto dos equipamentos da sala de exame. Letra C, aparelho de radiação gama para tratamento de câncer próximo à sala de exame. E antena de rádio próxima ao local do exame. Então, aqui a resposta correta seria a antena de rádio próxima ao local do exame. Por quê? Na letra A, porque está errada. Porque a frequência das ondas eletromagnéticas emitidas pelos dois equipamentos é diferente. O forno emite micro-ondas e o aparelho de ressonância magnética nuclear emite ondas de rádio. Logo, o forno de micro-ondas não interferirá no exame. Na letra B está errada também, por quê? Porque o controle remoto ele vai emitir infravermelho, enquanto o aparelho de ressonância magnética nuclear emite ondas de rádio. Logo, o controle remoto não vai interferir no exame. Letra C também está errada porque o aparelho para tratamento de câncer ele emite radiação gama e o aparelho de ressonância magnética nuclear, como a gente já viu, ele emite ondas de rádio. Logo, o emissor de raios gamas não interferirá no exame. E a letra D é a letra correta porque tanto o aparelho de ressonância magnética quanto a antena de rádio, eles operam com ondas na frequência de ondas de rádio. Por isso, nesse caso, a antena ela pode interferir na realização do exame, tá certo? Porque são as ondas na frequência de ondas de rádio, ambos os aparelhos, tá certo? Então, o gabarito certo seria a letra D. A questão 2 fala o seguinte enunciado. Lucas e Amanda conversavam sobre as radiações eletromagnéticas e selecionaram algumas situações cotidianas em que essas radiações estão presentes. Porém, na hora de elaborar a lista de exemplos abaixo, eles cometeram alguns erros. Então, aqui algumas observações, tá certo? As situações. Então, a primeira situação, a radiação recebida por um aparelho receptor de GPS, eles falaram que é micro-ondas. Em 2, eles disseram que a radiação emitida por radares é ondas de rádio. Em 3, ele disse que a radiação percebida por binóculos de visão noturna é infravermelho. Em 4, a radiação emitida pelos corpos na forma de calor é radiação ultravioleta. 5, radiação emitida por uma antena de estação de televisão a um satélite, é micro-ondas. E 6, eles disseram que a radiação emitida por um aparelho de ultrassonografia do tipo ultrassom. Então, vamos ver uma por uma se estão corretos ou não. Então,
A primeira aqui está correta. A radiação recebida por um aparelho receptor de GPS é através de micro-ondas, tá? Então, aqui a radiação emitida por radares, ondas de rádio, está incorreta, porque a radiação emitida por radares é através de micro-ondas e não ondas de rádio. Então, o item 2 está incorreto. O item 3 está correto, porque a radiação percebida por binóculos de visão noturna é através de infravermelho. A 4, radiação emitida pelos corpos na forma de calor, que diz que é ultravioleta, está incorreta. Essa radiação emitida pelos corpos na forma de calor é infravermelha. A radiação emitida por uma antena de estação de televisão de um satélite é micro-ondas, está correto, certo? E a 6 está errado, porque a radiação emitida por um aparelho de ultrassonografia, a ultrassom, ela não é uma onda, uma radiação eletromagnética, ela é uma onda mecânica, por isso está correto. Então, a opção correta aí é letra C, tá certo? Que diz aqui em 2, a radiação emitida é de micro-ondas. No item 4, a radiação emitida é infravermelho. E no item 6, os aparelhos de radiação ultrassonografia não emitem radiação eletromagnética. Eles emitem, a ultrassom é uma onda mecânica, certo? Então, a letra C é a opção correta. A questão 3, ela aborda aqui o seguinte enunciado. Em geral, as pessoas costumam associar a exposição à radiação a prejuízos à saúde. No entanto, nem sempre essa afirmação constitui uma verdade. Os raios gama, por exemplo, são um tipo de radiação que também podem ser utilizados em favor da saúde dos seres humanos. Leia as afirmações a seguir sobre os raios gamas. Afirmação 1. Podem destruir células dos organismos, prejudicando a saúde dos indivíduos. Afirmação 2. São usados para esterilizar alimentos. Afirmação 3. São usados nas radiografias comuns. Afirmação 4. São usados para combater tumores. Afirmação 5. São capazes de cortar tecidos do corpo humano, sendo úteis em cirurgia. Então, vamos observar aqui quais afirmações são corretas e quais são erradas, né? As verdadeiras e as falsas. Então, a afirmação 1 ela é verdadeira. Os raios gamas eles podem destruir células dos organismos, prejudicando a saúde dos indivíduos. A afirmação 2 também está correta. Os raios gamas podem ser usados para esterilizar alimentos. A afirmação 3 também não está correta, porque os raios gamas não são usados em radiografias comuns, tá certo? A afirmação 4 está correta. Os raios gamas podem ser utilizados para combater tumores, tá certo? E a afirmação 5 está incorreta, porque raios gamas não são utilizados para cortar tecidos do corpo humano. Então, a opção correta aí é a letra B, que indica que as afirmações 1, 2 e 4 estão corretas, tá bom? Então, os raios gamas, eles podem prejudicar a saúde dos seres humanos, mas também vão ter aplicação na medicina, na conservação de alimentos, né? Então, se identificou as afirmativas 3 e 4 como falsas. Por quê? Porque as radiografias, como elas são produzidas, é com raio-x, e os raios gamas não são utilizados em cirurgias para cortar tecidos. Na questão 4, nós temos aqui, durante um exame de raio-x, a parte do corpo radiografada é atingida por radiação eletromagnética. Como tecidos diferentes têm capacidades diversas em barrar a passagem dos raios-x, no filme fotográfico forma-se uma imagem com diferentes tonalidades, como observado na figura, certo? Que é a figura mostrando aqui um resultado de um exame de raio-x, tá certo? Um filme fotográfico. De acordo com a imagem, qual estrutura do corpo barra mais a passagem dos raios-x? Letra A, os ossos, letra B, a pele, letra C, os músculos, letra D, a cartilagem ou letra E, o sangue. Então, aí que nós observamos que o exame de raio-x, ele consegue barrar mais a estrutura do corpo que consegue mais barrar a passagem dos raios-x são os ossos, tá certo? Então, por isso que é identificado aqui no filme fotográfico a estrutura óssea, certo? No caso aqui de uma mão.
Pela observação da imagem, que os ossos são estrutura em destaque, pois apresentam cor mais clara, tá certo? Então, esse raio-x aí, a estrutura que mais barra a passagem dos raios-x são os ossos.